E aí, Hunters, beleza? Bom ou não? Bom, né? Espero que esteja todo mundo bem, que a intenção é sempre estar bem, né? Infelizmente não é toda vez que você vai conseguir estar bem, e eu também não vou conseguir estar bem, mas a ideia é essa. Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero pedir para você, se você não é inscrito, gosta do conteúdo do canal, que é carabina de pressão, equipamentos de pescas e algumas coisas a mais, a gente tem algumas tecnologias às vezes aqui no canal, se inscreve no canal. Se você chegou aqui por acaso aqui, se inscreve para dar aquela força, deixa o like, comenta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda muito o canal, certo? Então vamos lá, dito isso, eu vim aqui trazer nesse novo vídeo agora um produto que eu adquiri recentemente para uso pessoal, e eu gostei tanto que eu resolvi vir aqui no YouTube fazer um vídeo para vocês, que eu considero meus amigos, meus inscritos, e para você que não é inscrito, que vai se inscrever agora também, possa estar adquirindo e vendo o tanto que esse danadinho é bom. A Mi Band da Xiaomi, a Xiaomi Mi Band 4. Isso aqui não é só um relógio, cara, isso aqui é um relógio sensacional. Fora que a bateria dele é recarregável e dura cerca de 20 dias. Você recarrega a bateria dela, 20 dias tranquilo. Comigo mesmo já deu 23 dias, que ela já estou usando ela já tem um tempo. Olha o tanto que a bichinha é bonitinha. Ela tem a pulseirinha aqui de silicone, que não dá alergia, então a pessoa pode usar tranquilo. Ela é à prova d'água, você pode mergulhar até 50 metros de profundidade. 50 metros de profundidade, eu como sou leigo, eu acho que deve dar aí um prédio de mais ou menos 15 andares de altura. Então, no caso de fundura, é quase impossível alguém mergulhar dessa fundura. Ela tem uma proteçãozinha nela aqui, que quando você tira ela do pulso, ela bloqueia. Tem que digitar uma senhazinha de 4 dígitos aqui para estar liberando, certo? Você está dirigindo, chega uma mensagem no WhatsApp e aparece nela. Você consegue ler, você não consegue visualizar foto, consegue ler mensagem. Alguém manda mensagem de texto, aparece nela. Alguém manda um e-mail para você, aparece nela aqui, que está recebendo e-mail. Se o seu telefone toca, aparece nela quem está chamando, e você tem a opção de desligar a ligação, entendeu? Se caso você estiver assistindo vídeo no YouTube, na sua televisão Smart, você tem como você pular o vídeo para trás, para frente, pausar usando ela. Se você estiver ouvindo música no seu celular, conectado a uma caixinha Bluetooth, você pode adiantar a música, voltar, pausar, diminuir o volume, aumentar, tudo com ela. Então assim, fora o que ela faz para a saúde, ela monitora batimento cardíaco, ela monitora sono. Você coloca ela para monitorar seu sono, já fica automático. Toda noite quando você dorme, ela começa a monitorar seu sono, quantas horas você dormiu profundamente, quantas horas você dormiu leve, se você levantou à noite, se você não levantou, entendeu? Se você é sonâmbulo e não sabe, ela vai te falar que se você andar de noite, vai constar lá que você levantou de noite, o tanto que você andou. Se você vai fazer uma caminhada, você sincroniza ela e fazer caminhada, ela mostra a rua que você passou, a distância que você andou, mais ou menos quantas calorias você queimou, quantos minutos você andou rápido, quantos minutos você andou devagar, quantos minutos você andou correndo. Se você vai nadar, ela identifica qual o estilo de natação que você está fazendo, qual a distância que você nadou. Então assim, cara, é um item perfeito, é muito mais do que um relógio. E eu super indico, porque eu uso, né? Eu uso e aprovo. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você pode estar comprando ela, importando ela na Banggood. É uma loja bem confiável, eu mesmo comprei por ela. Chega aí com a média de 20 dias úteis, 25 dias úteis. Ela chega para você muito mais em conta do que comprar nessas lojas aqui no Brasil. Infelizmente a gente acaba desmerecendo o mercado brasileiro, mas não tem como. Você vai comprar uma bichinha dessa aqui na Banggood, você vai pagar, cara, ela saiu, se não me engano, R$150, R$130. Você vai comprar aqui, 230, 250, até 300 eu já vi, certo? Então eu estou deixando um link aqui da Banggood, aqui na descrição. É só clicar lá, já vai direto para Banggood, faz o cadastrinho lá, compra, é super seguro. Se caso não chegar, que é o caso que não acontece, se caso não chegar, acontecer um extravio, alguma coisa, a Banggood devolve o dinheiro para você. É uma compra garantida e segura. Então, para mim, é ótima.
ótima, ótima, ótima. Xiaomi Mi Band 4. Beleza? O link está aqui na descrição. Só clicar lá e já está sendo direcionado. Beleza? E vamos lá e até o próximo vídeo.